Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Jeremias 18. Vamos ler a partir do primeiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. E o vaso que ele fazia com barro quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos olhos do oleiro. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderia eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, que Deus, falou para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. E quando o Senhor, fala conosco, levanta e desce, o Senhor está requerendo de nós, um posicionamento. E foi isso que o Senhor quis, de Jeremias aqui. Será que você tem descido à casa do oleiro para que ele venha falar com você? Para que ele venha lhe mostrar, o que ele quer fazer com você? Porque a palavra do Senhor vai falar que ele disse, para Jeremias descer. E Jeremias levantou e desceu. Você tem descido em oração, diante do oleiro? Você tem descido, ante o oleiro para saber o que ele quer, fazer com você, para saber o que ele quer de você? Jeremias aquele foi obediente. Ele desceu à casa do oleiro. Ele desceu à presença do Senhor. E lá o Senhor começou a mostrar a ele, aquele oleiro ali fazendo a sua obra. Aquele vaso ali se quebrando na mão dele. Ele tornando a fazer outro vaso. E é assim que o Senhor faz na minha e na tua vida. O Senhor, ele está trabalhando em nós. E muitas vezes é preciso que ele nos quebre para fazer de nós outro vaso. Um vaso melhor, um vaso de honra. Um vaso que anda com sinceridade diante da presença dele. Então, irmãos, através dessa palavra que o Senhor está falando, eu sou grande, eu sou poderoso, eu posso todas as coisas. Eu posso te quebrar e posso te refazer. É por isso que o Senhor fala, com ele: levanta e desce. Que nesse dia, nessa manhã, nós venhamos descer, à presença do Senhor. Descer a presença do Senhor em oração. Descer a presença do Senhor com a nossa adoração. Porque é isso que o Senhor requer da minha e da tua vida. Para que ele venha falar contigo, para que você venha criar intimidade com o Senhor. Para que ele venha lhe mostrar, o que ele quer fazer. A palavra do Senhor vai falar, que ele estava falando aqui do povo, do povo que era rebelde, do povo, que não fazia a vontade do Senhor. E aqui no 7 vai falar assim: no momento em que falar contra uma nação ou contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, irmãos, mesmo quando estivermos, com a nossa vida toda errada, fazendo tudo que não agrada ao Senhor, quando o Senhor falar conosco, ou levantar alguém para falar conosco, se nós nos arrependermos do nosso mau caminho, e nos converter verdadeiramente ao Senhor, ele está falando aqui através da palavra dele, que ele também se arrepende do mal, que ele estava tentando trazer contra a nossa vida. Então tudo é questão, de você descer mesmo ali a presença do oleiro, porque quando você desce ali, a casa do Senhor, quando você desce ao Senhor em oração, o Senhor, ele lhe mostra o que você está fazendo de errado, o que não está agradando a ele.
e Ele lhe trata. E quando você se arrepende verdadeiramente, o Senhor está falando que Ele também, né, se arrepende do mal que Ele tentava trazer sobre a sua vida. Então que venhamos descer mais a presença do Senhor, para que venhamos buscar ter mais intimidade com o Senhor, para que Ele venha se revelar, se manifestar a nós. Agora aqui no 11 vai falar assim: agora pois fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então o Senhor está falando, né? Convertei-vos agora diante de mim, melhore os seus maus caminhos, melhore as suas más ações, para que o Senhor venha ter misericórdia de você, para que o Senhor venha, né, se arrepender do mal, né, que Ele projeta, que Ele maquina contra você. Então essa palavra é o Senhor, né, nos ensinando que quando descemos à presença dEle, Ele se manifesta, Ele nos faz saber, né, o que de errado estamos fazendo, para que Ele possa nos tratar, para que venhamos, né, melhorar diante dEle, para que Ele não traga o mal, né, contra a nossa vida. E aqui, irmãos, no 16 vai falar assim, perdão, no 15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os faz tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplanadas. Então o Senhor está falando, né, que o povo ele estava muito, né, rebelde ali contra o Senhor. O povo queimava incenso, né, a vaidades. O povo, né, não estava buscando o Senhor, né, o povo estava buscando caminhos que os fazia tropeçar, né, tropeçar ali com coisas erradas, e não é isso que o Senhor quer para nós. Então o Senhor está falando aqui muito de caminhos aqui, né, caminhos errados que estamos tomando. Que venhamos, né, descer a casa do oleiro e perguntar, Senhor, qual é o caminho errado, né, que eu estou triando que não está te agradando? Para que o Senhor venha, né, te mostrar, para que você venha melhorar, né, os seus caminhos, as suas veredas, para que o Senhor não permita que o mal, né, chegue até você, para que o mal não chegue até a sua casa. E aqui no 18 vai falar assim: então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamos-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Então o povo aqui estava se rebelando, né? O povo estava aqui maquinando mal contra Jeremias, né? Contra o profeta que o Senhor tinha levantado, né? Para falar a verdade para eles, né? Para ensinar eles os caminhos, né? Que eles deviam andar. Mas o povo não queria, o povo estava andando, né? Conforme o seu caminho, conforme o que eles queriam andar, conforme a vaidade, né? Do coração deles. E eles falaram, né? Vem, vamos, né? Maquinar um mal contra Jeremias. Vamos feri-lo com a nossa língua. Irmãos, e muitas vezes é assim que acontece mesmo. Pessoas se levantam, né, contra a nossa vida, né? Falando mal contra a nossa vida, falando coisas que não falamos. Tudo isso, né, para nos ferir, assim como esse povo estava falando aqui. E esse povo não estava dando ouvidos, né, à palavra, né, de Jeremias, a palavra do profeta ali que o Senhor tinha levantado, né, para ensinar eles os caminhos que eles deviam andar. Pelo contrário, eles estavam se levantando ali contra aquele homem de Deus, né? Contra aquele homem que o Senhor tinha levantado para ensinar o caminho. E muitas vezes acontece assim mesmo. Quanto mais o Senhor, né, nos levanta para falar, para ensinar o caminho certo, mas pessoas se levantam contra, né? Com calúnias, com difamações. Mas o Senhor, Ele está falando, né? Que Ele é como esse oleiro, que Ele pode fazer de nós como aquele barro ali. Nós somos nada na mão do Senhor. Então que venhamos, né? Por mais que pessoas se levantem contra, que venhamos continuar, né? Fazendo a vontade do Senhor.
porque quem trata com cada um é o Senhor. Amém, irmãos? E aqui no 23 vai falar assim: mas tu, ó Senhor, sabe todo o seu conselho contra mim, para matar-me, e não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de perante a tua face. Porém, tropecem diante de ti. Trata-os no seu tempo, trata-os no tempo da sua ira. Jeremias está falando aqui que o Senhor, ele sabe, né, todo o conselho, o Senhor sabe tudo que estão maquinando, né, contra a nossa vida. Nada fica em oculto aqui diante do Senhor. E que o Senhor, né, não perdoe a maldade, né, do coração dessas pessoas. Que o Senhor venha tratar cada um conforme, né, o fruto das suas ações. Porque o nosso Deus, ele é grande, ele é vivo, ele é poderoso, ele está no céu e ele vê todas as coisas. Então, se tem alguém se levantando, né, contra a sua vida com calúnia, com difamações, coloque diante do Senhor. Porque o Senhor, no seu tempo, né, o Senhor trata com cada um conforme, né, as suas ações. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos, né? Para que venhamos buscar mais o Senhor, para que venhamos descer a casa do oleiro, ele descer com a nossa oração, com a nossa adoração ao Deus, né? Que tudo pode, ao Deus único, digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que revela, Senhor. O Senhor é o Deus que não deixa nada em oculto, Pai. Que o Senhor venha nos revelar mesmo, que não venhamos ficar, Pai, enganados com pessoas, Senhor, com projetos, Senhor, maquinados contra a nossa vida. Mas que o Senhor venha nos livrar e que o Senhor venha tratar, Pai, cada um conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida e saúde na tua presença. Pai, desde já quero te pedir, quando essa palavra chega ao centro, com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. Que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos também, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.